nós vamos dar continuidade ao estudo dos critérios para a interpretação do Evangelho. Quarta-feira passada, nós conversamos sobre o critério extrair o espírito da letra e o segundo, situar-se na mensagem para simplificá-la. Hoje nós vamos ver o terceiro critério, que é o esquema de estudo e interpretação do Evangelho. Todos nós, quando nós vamos estudar o Evangelho, seja uma parábola, seja um ensino de Jesus, nós temos que organizar um esquema simples, um esquema mental, para que a gente possa garimpar na certeza que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos grandiosos, profundos, e que toda palavra que ele colocou, toda frase que ele articulou tem um propósito. Então a gente vai ver que o ensinamento de Jesus, ele é um ensinamento atemporal. Apesar dele ter falado para aquele povo, o povo hebreu, há tanto tempo atrás, e ter utilizado daquela linguagem, se nós soubermos tirar o ensinamento, extrair a essência do ensinamento, ele poderá, esse ensinamento, servir para todas as épocas, para todas as nações, para todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, algumas pessoas, ela pega a passagem de Jesus ou a parábola. Vocês estão percebendo que o tempo todo eu estou falando de passagem, pode ser passo de Jesus ou a parábola, porque nós vamos ter essas duas situações na Boa Nova, no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus. Algumas vezes ele contou uma história usando personagens fictícios, usando elementos da cultura, usando instrumentos ou da agricultura ou da pesca para trazer uma moral. E às vezes foi um acontecimento mesmo. Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus conversou com a samaritana no poço. Aí não é uma parábola, aí são acontecimentos de Jesus. Então você pode fazer uma interpretação do conjunto, uma interpretação geral, e aí você já vai tirar um ensinamento. Mas quando a gente também desce aos detalhes, a gente vai perceber que toda a palavra e todos os versículos, ele também pode trazer um ensinamento que estejamos precisando para aquela ocasião da nossa vida. Então, elaborar um esquema simples é se organizar para estudar, porque ler o Evangelho de Jesus é conversar com o mestre dos mestres, que deixou de uma forma bem simples um conhecimento que poderá salvar qualquer um de nós, se for bem compreendido e se for experimentado, se for praticado, colocado em prática. Esse critério, ele vai ter aqui algumas subdivisões. A primeira subdivisão é o critério histórico e geográfico. Quer dizer que, além de tudo aquilo que nós vimos quarta-feira, que deve ser levado em conta quando nós estamos estudando uma parábola, um ensino de Jesus, também temos que prestar atenção nesse critério, no critério histórico e no critério geográfico. O que é o critério histórico? O critério histórico é o registro, é a apreciação e as explicações dos fatos que foram passados pela humanidade, que foram acontecidos com a humanidade. Então não dá para a gente ignorar. A gente fala, esquece o povo hebreu, esquece aquela paisagem onde Jesus estava. Vamos direto ao assunto. Não dá para fazer isso. Não dá para ignorar. Nós temos que conhecer a história daquele povo para quem Jesus estava falando. Porque embora
o ensinamento dele é para toda uma humanidade, para toda uma humanidade. Lembra que Jesus falou assim, que o céu e a terra não passaria enquanto não fosse cumprido toda a lei de Deus, e que ele estava revelando a lei de Deus? Estava dizendo que o mundo espiritual não iria mudar, e aqui na terra a humanidade e a condição de prova e expiação não ia mudar enquanto nós não estivéssemos reformados, enquanto o nosso espírito não tivesse positivamente mudado para o bem. E que a mensagem que ele trazia era a mensagem da lei de Deus. Quer dizer, que se a gente entender Jesus, a gente entende como é a lei de Deus. Mas se nós entendermos Jesus, entendermos a lei de Deus, isso é garantia da nossa salvação? Não é. Mas também, se nós não compreendermos a lei de Deus, como é que nós vamos seguir essa lei, praticar essa lei? Mesma coisa no trânsito. Se eu não conhecer que aquele lugar, aquele espaço é proibido estacionar, eu estaciono. E aí o guarda chega, e eu não vou poder colocar essa desculpa, né? Não vou poder falar assim, mas eu não sabia que aqui não podia estacionar. Aí ele vai dizer, meu amigo, você não tirou a carteira de habilitação? Então você tem que saber ler os sinais. São as placas, os sinais do trânsito. Vamos conhecer a história aqui, em todos os textos que a gente tiver. Não é só no texto religioso, no texto evangélico. Todos nós temos que olhar para o histórico. Quer dizer, o que estava acontecendo com a humanidade ali? Que tipo de grupo de pessoas que estava vivendo? Quais eram as suas intenções? O que levava eles a fazer uma coisa ou outra? Todos os textos nós temos que fazer isso. E no nosso caso, o contexto histórico é o contexto do povo hebreu que estava subjugado pelo Império Romano. E o Império Romano é o império que crescia avassaladoramente e que exigia para si a reverência para o mundo, enquanto Jesus veio para que a gente pudesse fazer reverência a Deus. É uma oposição do espírito imortal para o corpo transitório, da mente que a tudo sobrevive para um corpo de carne que sofre uma transformação. E a questão geográfica, ela também é importante. Já já ele vai dar os exemplos, alguns trechos de algumas parábolas de Jesus, para a gente entender por que é importante conhecer a história daquele povo, daquela nação, os seus costumes, para compreender Jesus. E também vai oferecer exemplos do porquê é importante conhecer a geografia. Geografia é o território, né? Um território ele pode ser plano, um território pode ser com relevo cheio de saliências e depressões, pode ter um lugar mais alto, um lugar mais baixo. Também o aspecto geográfico vai interferir se ali tem água, se não tem, se é uma região árida, seca. E tudo isso tem que ser levado em conta. Lembra que nós falamos quarta-feira que os grupos que são mais afeiçoados a estudar o Evangelho de Jesus, eles levam muito tempo para poder trazer a interpretação de apenas um versículo. Eles organizam uma mesa de estudo, você lembra que eu falei isso? E eles trazem o que tem à disposição deles, dicionário, eles trazem enciclopédia, divide tarefa. Olha, você vai atrás de todos os significados que pode haver para esta palavra, e você, para todos os significados que podia ter essa palavra para aquele povo daquela época. Como que era o templo de Jerusalém? Em que cidade ele ficava? Era distante da outra cidade que é citada nessa passagem ou nessa parábola? Porque ficou muito bem claro na explicação da palestra do Frederico Guerra na segunda-feira, que a nossa fé não é uma fé como outras fés. Porque tem gente que fez da fé sinônimo de acreditar cegamente
E não é cegamente em Deus, porque as coisas que a gente ouve aqui na terra é da boca dos homens, né? A nossa fé tem de ser uma fé raciocinada. Então a gente fala, imagine, é a Bíblia. Como que eu vou estudar a Bíblia? Como que eu vou procurar todos esses critérios? Basta eu ler e falar amém, que assim seja e pronto, que vai acontecer. E aí eu estava lendo a contracapa do livro Parábolas de Jesus, do Carbaichutel, lá de Matão, e tinha justamente um trechinho de Tiago, e o capítulo eu esqueci, o capítulo e o versículo, mas Tiago fala assim: do que te adiantaria ter fé se não tiveres obras, né? O que adianta você falar que você acredita, mas se você não tiver obra? Mas o que adianta, agora fala eu, você ler o ensinamento de Jesus se você não compreender o que ele está falando, para você colocar aquilo em prática? Então, esse material ele vai nos ajudar, e depois, aí sim, virão as parábolas, né? Já no roteiro 6, a partir do roteiro 6, do módulo 2, né? Os ensinos diretos de Jesus, aí nós já vamos ver, começa com as bem-aventuranças. Mas antes disso, toda uma preparação para aguçar a nossa percepção. Seria assim, nos ensinando como ver, como enxergar, como buscar através dos ensinos de Jesus. Então, o primeiro exemplo que ele traz é para a gente entender o contexto histórico. É a parábola do bom samaritano, parábola belíssima. Um grande ensinamento, uma grande lição para nós que somos da religião, para todos que são de religião. Se Jesus falasse no popular, ele ia falar: abra teus olhos, hein? Que ser da religião, ou estar na religião, estar na igreja, não é garantia da salvação. Aqui ele foi colocado só para a gente entender por que é importante conhecer o fator histórico. Essa passagem ela está em Lucas, capítulo 10, versículos de 30 até 34. E a parábola você já conhece. Eu vou falar aqui simplificadamente, vocês conhecem. Ela fala que tinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Ao mesmo tempo, nessas passagens, ele vai falar da parte histórica e da parte geográfica. Porque olha só, estava em Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó. Na parte geográfica, já vamos falar um pouquinho dela. Jerusalém estava no alto do território mesmo, pois a gente fala da parte espiritual. Jerusalém estava no alto, era onde estava o grande templo de Jerusalém. Então, um homem, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi assaltado, porque era um caminho muito movimentado, e as pessoas de má vida, os bandidos, eles aproveitavam esse trânsito para assaltar, principalmente quando eles pegavam uma presa desprevenida ou alguém que estava solitário, sozinho e não tivesse condições de reagir. Eles tinham pego este homem e eles tinham deixado ele semi-morto, quer dizer, desacordado, tinham roubado tudo, tinham espancado, dado uma pisa, uma surra, deixado ele cheio de ferimentos, largado no chão, sem roupa. Aí estava descendo um sacerdote, porque lá em Jerusalém tem muitos sacerdotes. O povo judeu, agora a parte histórica, o povo judeu era um povo que tinha uma religião cheia de rituais. O culto deles era cheio de rituais, e os sacerdotes tinham que cumprir esses rituais várias horas do dia. Então, se ele morasse longe, ele tinha que ir para o templo e voltar, para o templo e voltar. Estava descendo um sacerdote. Esse sacerdote olhou para a pessoa ferida e foi a largo, foi para o outro lado da rua e passou reto. Aí, pelo mesmo caminho, estava descendo um levita e viu que o homem estava doente. Ele também foi para o outro lado da rua
e seguiu reto. E eis que, numa montaria, veio um samaritano. O samaritano viu que tinha alguém ali ferido. Tinha um homem ferido. Ele desceu da montaria, analisou a situação do homem, viu que a situação era grave. Na montaria ali tinha alguns itens de viagem que poderia servir para o primeiro socorro. Aí ele envolveu um pano com o vinho e limpou todo o ferimento dele e passou óleo, untou, pôs o homem na montaria, levou até uma hospedaria e falou para o dono da hospedaria: eu tenho que seguir viagem, mas eu vou deixar aqui pago toda a despesa que você vai ter com ele. Quero que ele fique hospedado aqui, que ele receba alimento, cuidados médicos, e eu vou voltar aqui. Tudo que ele precisar você pode usar no tratamento dele, na atenção, no atendimento, porque eu pago o que ele gastar, mais do que eu estou deixando. Se eu não entender o conceito histórico, depois a gente faz a interpretação espiritual. Né? Se eu não conhecer o conceito histórico, eu vou analisar no conjunto e já é bom. Já serve para falar: o samaritano é bom, né? Porque ele desceu, ele parou o que ele estava fazendo, deixou de preocupar consigo mesmo e se preocupou com o outro. Olha que homem atencioso, que homem generoso, benevolente. Já serve, já é um ensinamento. Agora, conhecendo o contexto histórico ali é que sacerdote e levita são religiosos. O sacerdote é o que dirigia as práticas religiosas no templo. E o levita, quem está desde o começo desse material, lembra quando nós estudamos as 12 tribos do povo hebreu. Lembra? Começou com o pai Abraão, Isaac e Jacó, as 13 tribos dos filhos de Jacó. 2 delas eram dos filhos do irmão de José, que era irmão de Jacó, que virou vice-rei do Egito. Mas essa conversa é para outro dia. Então, o contexto histórico: 2 homens que têm como profissão a religião não deram atendimento. 2 homens que têm o conhecimento. Um era o sacerdote que dirigia as práticas religiosas, e o Levi é daquela tribo que, nascendo naquela tribo, uma daquelas 12, quem nascer naquela tribo, o filho mais velho já é recolhido para as coisas do templo. Ele tem obrigação com as coisas do templo. Acontece que o sacerdote, agora vamos para a interpretação mais espiritual. O sacerdote, ele olhou aquele homem e falou: ele está muito machucado. Eu fiquei o tempo inteiro lá, dentro do templo. Se eu parar aqui, não vai ser coisa rápida. Eu vou ter que me envolver com o doente. E eu não quero esse envolvimento. Eu quero só chegar no templo, falar, abrir os pergaminhos, falar das escrituras e ir para minha casa, cuidar dos meus parentes, da minha vida. Você vê? E o levita é um judeu, e o judeu não podia tocar em qualquer um, para você ver, nem entrar na casa de qualquer um. Se ele tocasse naquele doente, ele que já tinha feito um monte de ritual, ele ia ter que fazer um monte de ritual de novo para se purificar. Ele também não queria isso. Nossa, sem eu tocar em nada, tem mais de 300 práticas num dia, agora eu toco nele, eu faço as 300 e mais, todas as práticas. Não, eu não quero me envolver também. E ainda no contexto histórico, o samaritano era o rejeitado, porque teve um momento da história que eles estavam, olha o fator histórico, eles estavam todos juntos, eram hebreus, etnia hebreus, mas por uma questão de desentendimento lá no passado, formaram-se 2 grupos, os samaritanos e os judeus. Os judeus que cultuavam a Deus, o Deus único, em Jerusalém, no templo de Salomão, e o samaritano que
também era adorador do Deus único, porque os dois grupos eram monoteístas, mas num outro templo construído no monte, se aqui não me falha a memória, se eu me enganar, depois a gente corrige, no Monte Sião. E o povo judeu não podia ver o povo samaritano. Não podia ver. Eles tinham um preconceito extremo com ele. Não foi à toa que Jesus, porque aqui é parábola, aqui não aconteceu de verdade. Pode ter acontecido com outros personagens, mas aqui Jesus criou uma história colocando elementos, colocando personagens, escolhendo para trazer para a gente um ensinamento. Então ele coloca na condição do misericordioso, do bondoso, o samaritano tão odiado pelos judeus, a ponto de um judeu não poder nem conversar com um samaritano. Eu conhecendo isso, eu não vou ler a parábola de uma maneira diferente? Agora eu vou lê-la diferente. Eu vou ler a parábola assim: Jesus não falou quem que era aquele homem que estava caído. Ele não falou se ele era branco, se ele era negro, se ele era samaritano, se ele era judeu, se ele era rico, se ele era pobre. Não falou nada. E falou que o samaritano, aquele da quem a gente acha que nada poderá haver de bom, ele praticou os ensinamentos. E que para Deus o mais importante não é a gente fazer culto de Deus, porque Deus já tem tudo o que Ele precisa. O mais importante é a gente saber qual é a vontade de Deus e colocá-la em prática. Porque na sequência da parábola ele pergunta para os seus discípulos, que são judeus: para vocês, quem é que foi o próximo? Quem que foi o próximo daquele que estava caído? E eles não falam samaritano, porque eles têm uma intolerância tremenda, um preconceito tremendo. Nem o mestre perguntando, eles não falam, foi o samaritano, ora. Eles não falam, eles falam, aquele, pode ler lá, aquele que foi misericordioso, aquele que agiu de misericórdia. E que Jesus fala para eles, então vai vocês também e sejam igual ao samaritano. Esse é o contexto histórico. E nessa passagem que está em Lucas capítulo 10, versículos de 30 e 34, qual seria o aspecto geográfico? Aquele que nós já começamos falando. Jerusalém estava no alto. Quando a gente pensa em espiritualização, a gente pensa em se elevar. Elevar. Ali era elevar-se na paisagem, no relevo, na topografia. Mas nós também, através da prece, através das práticas religiosas, da prática dos ensinos do Evangelho, nós podemos elevar o nosso espírito a um plano de vibração superior. E Jericó, estando mais baixo, era uma cidade cercada por muros muito altos, e ali era efervescente o comércio, as negociações. Era uma cidade próspera em negociação, em comércio, Jericó. Quer dizer que se eu quiser buscar as coisas de Deus, eu tenho que subir, eu tenho que me elevar. Mas quando a gente está preocupado só com as coisas materiais, então eu estou descendo ao plano dos interesses mundanos. Ao plano dos interesses mundanos. O sacerdote e o levita, os dois religiosos, eles saíram de uma condição de elevação que eles conseguiram só com a prece, com os rituais, com a prática, mas na hora que eles descem para o plano da vida, eles não conseguem manter a sintonia. Será que isso acontece conosco também? Cada um de nós deveremos responder para a nossa própria consciência. Porque se nós estamos sendo religiosos só na igreja, nós não estamos conseguindo construir essa salvação. No entanto, o samaritano, ele conseguiu no plano
material, continuar com a sintonia, porque ele já era bom, era da alma dele, já era uma conquista dele. Ele não admitia passar próximo de alguém que estava precisando e não prestar socorro. Se alguém perguntasse para ele, você fez aquilo lá? Ele ia falar, eu fiz, não é? Porque tem outra maneira? Ele ia estranhar, ele ia falar, porque alguém poderia passar por aquele homem machucado, ferido, sem prestar socorro? É uma conquista da própria alma, da alma daquele que já conquistou. Ele já faz o bem pelo bem, é espontâneo, ele não acha que ele está fazendo uma coisa além do que ele deveria fazer. Você vê como que a gente pode extrair mais e mais coisa dos ensinamentos de Jesus. No próximo critério, é o 3.2, vai falar também da necessidade da gente conhecer cargos, funções e ocupações para melhorar o entendimento. O cargo é uma responsabilidade, é um emprego que alguém recebe. E a função é o fazer, né? É o fazer. As ocupações. Será que é importante conhecer os cargos daquela época de Jesus? Olha só qual versículo, de qual capítulo que eles selecionaram o exemplo. Do capítulo 8 e do versículo 8 também. Aqui só um versículo desse capítulo. Está em Mateus. E diz assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Alguém aqui já falou isso daí? Já falou essa palavra? Já repetiu essa palavra? Algumas vezes nós já repetimos. Lembra? Não sou digno que entrem em minhas moradas, mas direis uma palavra e sereis salvo. É dessa passagem que está registrado no Evangelho de Mateus. Agora, que cargo que foi colocado aqui? Já que nós temos que conhecer o cargo, qual que era o contexto dele. Que cargo? Querem que eu leia de novo? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião. Que cargo que é esse? Tem gente que passa batido. Nós mesmos passamos batido. Centurião. É um soldado. Se a gente sabe que é soldado, tudo bem. Se não sabe, deixa eu ir no que é mais importante. A gente fala, né? Eu vou pelo sentido da frase, da palavra. Esse material já está ensinando a gente a detalhar. O centurião vem de 100. A cidade lá de Cafarnaum é uma cidade importante. Então o Império Romano tinha deslocado 100 soldados para cuidar da cidade. E o chefe dos 100 soldados é o centurião. Quem chefia, quem comanda os 100 soldados é o centurião. Portanto, este homem que veio falar com Jesus não era da religião. Ele não era judeu. Ele não conhecia aquilo que os judeus conheciam. Ele não conhecia aquilo que os discípulos de Jesus conheciam, porque a maioria dos discípulos de Jesus, pelo menos nos primeiros momentos, foram judeus convertidos a Cristo. Ele não conhecia o que os apóstolos conheciam. Nada. Podia até ouvir falar, porque eles conviviam juntos ali, né? Romano, com judeu, com grego. Mas ele não conhecia a fundo os fundamentos, vamos falar assim, né? Os fundamentos da religião. O povo hebreu estava esperando um Messias, um enviado por Deus que haveria de salvar, de trazer a salvação. Alguns judeus aceitaram que Jesus era o Messias, outros não compreenderam e não aceitaram que ele era e ele é. Mas o centurião ele está fora desse contexto. Seria a mesma coisa aqui a gente chegar e nós tomarmos um passe e ficarmos bons. Nós sabemos o efeito positivo do passe. Agora pegar uma pessoa que nunca ouviu
nunca ouviu sobre o passe, nunca, sobre os benefícios da oração, da prece. Aí ele chegar, bater ali na porta atrás de nós e falar assim: olha, eu ouvi falar que é bom, então eu quero que vocês me dêem um passe. E a gente dá um passe nele e ele se curar. O centurião não sabia de nada, mas ele tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque antes de Jesus chegar nessa circunstância, a essa cidade, ele tinha curado um cego. Então, ele estava chegando ali e o centurião foi lá falar com Jesus. Este homem, ele era um general, vamos dizer assim, um soldado, mas olha o coração dele, que coração bom. O servo dele ficou doente, e pela parábola dá até para saber que o problema que ele teve uma paralisia, ficou paralisado. E este homem é um homem importante, o centurião. Naquela época já tinha alguns médicos, os recursos da medicina não eram igual é de agora, mas já tinha médico. O próprio evangelista Lucas não era um médico? São Lucas era médico, tinha médico. E este homem que era o responsável por 100 soldados do Império Romano não tinha condição para contratar um médico. Então com certeza ele já havia contratado esse médico, porque o fato dele sair lá da posição dele, ele está bem colocado, tem um status de comandante, e ele vir conversar com Jesus, para nós Jesus é o rei, é tudo, mas para ele, Jesus, para aquele povo, Jesus era um carpinteiro, um nazareno, quer dizer, uma aldeia lá, muito também desconsiderada por aquele povo, filho de José, que era carpinteiro, e de Maria de Nazaré. Esse é o contexto histórico para eles. No entanto, ele veio em busca de Jesus, ele desceu do pedestal dele e veio em busca de Jesus. Hoje a gente falaria diferente, né? Ir buscar Jesus, imagina, não é descer do pedestal, é ter que subir muito. Mas eles não sabiam disso. É diferente, o contexto é diferente. E ele veio pedir ajuda para um empregado, gente. Para um empregado, para um serviçal. Ele já tinha pago os médicos que tinha disponível naquela região, e o homem não tinha curado, ele estava à beira da morte. E aí ele fala assim para Jesus, que ele veio em busca de Jesus para curar um servo dele que estava nessa situação. E Jesus falou: sim, eu vou lá na sua casa. E ele falou: não, na minha casa não. Eu não sou digno, pelo meu estilo de vida, eu não sou digno que entres embaixo do meu telhado. Eu não sou digno. E a gente quer, né? O Carbaixute falei, a gente quer pegar Jesus, quer tirar pedaço dele, quer pôr dentro da gente. E o centurião falou: não, eu sei como que funcionam as coisas, eu também sou vestido de autoridade. Eu tenho aqui alguns homens, se eu falar para esses homens assim, ó, vocês andam tantas milhas, vocês sobem naquela árvore, vocês fazem isso, eles fazem. Então, se você falar uma palavra lá à distância, o meu servo será salvo. Olha esse homem, gente, ele não conhecia nada da religião, do judaísmo, e ele nem conhecia as propostas de Jesus, porque ele não tinha participado das reuniões, dos ensinos de Jesus. Mas ele sabia que Jesus estava investido de um poder incrível e que ele tinha anjos, ele comandava anjos. E se Jesus falasse para os anjos dele ir lá e curar, ele estava curado. Você vê, gente, como que vale muito a gente colocar um nome ali no caderno? A gente trazer aqui só na nossa mente a intenção de orar por alguém. Às vezes a gente pensa que precisa fazer alguma coisa a mais, né? Vamos fazer alguma coisa a mais. E a gente até faz, que é para materializar a fé de quem está pedindo. Mas esse homem tinha uma fé que Jesus falou: meu Deus do céu. Falou para os hebreus ali, falou que já há milênios os hebreus estavam treinando nas encarnações, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar essa fé. Ele nunca viu uma fé igual a esta. Nunca vi uma fé igual a esta.
Pois eu digo aqui para vocês, este homem vai se salvar, ele vai entrar lá no seio do pai Abraão, com Isaac e Jacó, e muitos hebreus não vão entrar. De novo, ataca de frente os religiosos. Porque às vezes a gente pode ficar muitos anos dentro de uma religião e alguém está lá fora praticando, está com sentimentos elevados, pensamentos puros, e ele vai chegar no mundo espiritual numa condição melhor que a nossa, né? Ninguém está falando para abandonar a religião, cada um nasce com um programa, mas está alertando o tempo inteiro. Jesus está nos alertando que é preciso cuidar dos outros e cuidar de si mesmo, cuidar da sua evolução. E o que aconteceu com o homem? Ele se curou. Jesus, à distância, curou este homem. Conhecendo o cargo, a função do centurião, a gente também compreendeu melhor essa passagem. O outro critério são circunstâncias e fatos. O sentido geral da passagem e o sentido específico. Mas eu creio que... Não, vamos ver. Circunstância é uma situação ou estado de coisas em um dado tempo. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e uns peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos, para uma multidão que estava ali com Jesus há 3 dias. Não arredavam pé, porque estavam embevecidos da palavra do ensinamento, não queriam sair. Homens com as suas mulheres, com as suas crianças, tudo ali cercando Jesus. Mas Jesus ficou preocupado, falou: gente, depois de 3 dias sem comer direitinho, esse povo vai caminhar pelo deserto. O deserto é sol escaldante, não consegue alimento fácil e não consegue água fácil. Poderão desmaiar, até morrer no retorno para a casa deles. Então vamos juntar o que nós temos aqui, nós vamos dividir. E quando juntaram tudo, tinham 7 pães e alguns míseros peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos deu à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Então tem várias circunstâncias que podem ser analisadas aqui. A primeira circunstância: Jesus tinha poder, gente? Tinha um grande poder, mas ele esbanjava o poder dele com qualquer coisa? Ele fazia demonstração do poder dele? Essa é a primeira circunstância. Isso é uma lição para os médiuns e para os paranormais. Tem médiuns e tem paranormais, que nós devemos usar, porque é dom de Deus. Tem que usar, tem gente que não quer usar, é problema também. Mas depende da circunstância. Depende da circunstância. Quando foi preciso materializar espírito para despertar a crença na alma, na sobrevivência da alma, na existência de um mundo incorpóreo, os espíritos fizeram. Era a circunstância. Agora precisa disso? Não precisa. Bem que a gente queria ver, mas não precisa. Então o médium que está alinhado a esse propósito, ele não faz. Mas nós queríamos ver. Se um dia alguém conseguir, pode nos chamar. Pedir pode, agora obter é outra coisa. A outra circunstância: qual foi o posicionamento dos discípulos? Qual foi o posicionamento dos discípulos? O que os discípulos viram na situação? Dificuldade.
Os discípulos viram dificuldade, mas nós só temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus já viu outra coisa, ele se preocupou na maneira de solucionar o problema. Como é que eu vou deixar essa multidão que ficou aqui comigo o tempo inteiro, há 3 dias, ir embora? Eu preciso de arrumar uma solução. E usou o poder dele para transformar a matéria, porque uma mente igual a Jesus, ela pode mexer com os elementos químicos e formar o pão. O pão é feito de elemento químico. Ele pode reorganizar os átomos, pode reorganizar as moléculas, e se for ser vivo no nosso corpo, pode reorganizar as células. Os apóstolos, olha, os discípulos, não os apóstolos, os discípulos já acharam o problema, ficou olhando para o problema. Como é que a gente faz na nossa vida? A gente olha para os problemas ou a gente olha para como resolver, como buscar a solução para o problema? E finalizando, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se as redes. Nós falamos que o critério de circunstâncias e fatos era para ver o geral, o conjunto, e também para ver o sentido específico. Então veja, no geral, qual a compreensão que a gente podia tirar daqui? Olha, agora aqui é o apóstolo, né? O apóstolo Pedro, Simão Pedro, ele tinha pescado a noite toda e ele não tinha tido êxito na sua pescaria. Ele estava chegando depois de uma noite de pesca cansativa, com aqueles perigos todos que o mar oferece, e quando ele estava chegando, Jesus entrou no barco, pediu para ele afastar e pegar o mar alto. E ele disse para Jesus: olha, mestre, nós pescamos a noite toda e não conseguimos pegar nenhum peixe, mas porque és tu que me mandas, eu vou. Aí eles foram, Jesus falou: joga a rede para cá, e eles jogaram a rede e tiveram uma pesca maravilhosa, a ponto de forçar a rede, de querer rasgar e precisar de ajuda para carregar todo aquele peixe. No conjunto nós já tiramos o ensinamento, não é? Qual que é o ensinamento geral, que é o que a maioria assimila, pega desse ensinamento? Que nós temos que ser obediente a Jesus, porque Jesus, ele nos guia, ele nos ensina o caminho correto, e se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos, vamos obter êxito, vitória. Agora, descendo para os detalhes, aí a gente vai pegando mais informações, né? O barco, na linguagem evangélica, ele representa pessoas. Quando ele coloca, tudo que ele coloca aqui tem um significado. Quando ele coloca que é preciso afastar da terra, afasta da terra, põe, né, o seu barco afastado da praia, é que nós precisamos muitas vezes na nossa vida afastarmos um pouco das questões materiais, das preocupações, e ir para mar alto, o mar alto da vida, quer dizer, sair da comodidade e se lançar para desafios maiores, porque muitas vezes a gente tem medo de ousar, e a gente fica vivendo ali, aquele círculo fechado, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe o que fazer, e nada de ruim vai acontecer, mas também nada de bom. Então ele está chamando a gente para entrar no mar alto da vida, né? Assumir os nossos compromissos da encarnação, com toda a confiança e com toda a fé que a gente tem que ter.
E que se a gente não está conseguindo êxito, porque nós estamos lançando a nossa rede para o lado errado, para o lado esquerdo, que é o que fez Pedro. Pescou a noite inteira, mas lançou a sua rede para o lado esquerdo. O lado esquerdo também tem a sua representação. É o lado negativo do orgulho, do egoísmo, da indisciplina. E Jesus falou para ele: lança para o outro lado, o lado direito. Quer dizer, lança a sua rede, organiza os seus recursos, arregimenta a tua inteligência, os teus dons, as tuas capacidades para fazer o bem. E aí você vai conseguir aquilo que você quer. Também fala nessa passagem que ele pescou a noite inteira. Noite representa escuridão, é o trabalho que foi feito no escuro. É o trabalho das nossas encarnações. Nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, mas não conseguimos pegar o peixe que nós queríamos. Pegamos alguns, mas não o peixe que nós queríamos. Porque nós estávamos trabalhando no escuro. Nós estávamos trabalhando na noite. Nós estávamos trabalhando na ignorância. Encarnava, fazia tudo igual por causa da nossa ignorância. Era amigo dos nossos amigos, adversário dos nossos adversários. Desencarnava do mesmo jeito que entrou, ou mais comprometido com a lei de Deus. E assim ia e voltava. Agora tem uma luz, e nós nos aproximamos dessa luz, que é o Evangelho. Se nós agora pescarmos com a luz do Evangelho, aí nós seremos os pescadores de almas, como Jesus tornou Pedro, o pescador de peixes, em pescador de valores da alma, valores imortais. O sentido das palavras. Cada palavrinha tem um sentido. Por exemplo, lançar. Lançai as vossas redes para pescar. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus aqui, ele indica uma autoridade moral, porque se você pegar a palavra, quando Jesus fala com Pedro, ele fala no imperativo. Ele não fala assim: eu estou te ensinando, se você quiser lança a rede. Ele fala: lançai. Já Pedro, quando ele fala, a fala de Pedro está: lançarei. Jesus ordena, tem que fazer assim. Não ordena para qualquer um, ordena para quem quer acertar. Tem que fazer assim para ser feliz, tem que fazer assim para evoluir. E Pedro: lançarei, quer dizer, vou me esforçando até eu conseguir. Lançar é agir, é movimentar mais além. É preciso que cada um acione tais valores sob a inspiração do Cristo. Posição de local que contém todos os valores reunidos no trânsito pelos mares da vida. Todas as palavras, gente, todas, redes, peixes, colheram e outras palavras contidas na citação de Lucas são vocábulos igualmente portadoras de muitas ideias, cujo entendimento imprime esforço e renovação